galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando para apresentar para vocês um balanço da primeira fase do Paulistão 2021 no videogame do Mais Esporte, que terminou nesse final de semana, né? A gente está seguindo a tabela original do Campeonato Paulista da vida real, né? E assim como lá acabou nesse final de semana, o nosso também terminou a primeira fase neste último domingo. E nós vamos nesse vídeo, então, apresentar para vocês um balanço dessa primeira fase. Vamos mostrar como ficou a classificação final do torneio, os confrontos das quartas de finais, as datas dos próximos jogos, como vai ser o regulamento, a competição daqui para frente e também apresentar algumas estatísticas desta primeira fase, tá certo? Para isso, a gente vai ter a ajuda aqui da nossa tabela que está hospedada no Challenge Place. O link para você acessar ela a qualquer momento e conferir como está o campeonato, tirar as dúvidas, ver os próximos jogos quando vai ser, está no link aqui da descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos começar indo aqui na aba Fases e indo aqui a fase de grupos, para a gente conferir como ficou a classificação final da primeira fase. Aqui a gente tem do lado direito, né, os jogos da última rodada e na esquerda aqui as classificações dos grupos. Então, vamos lá. O grupo A terminou com o Corinthians na primeira posição com 22 pontos, seguido do Botafogo de Ribeirão Preto com 18. Os dois marcados ali de verdinho estão classificados para as quartas de final. Como você deve saber, no regulamento original, os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. Então, Corinthians e Botafogo se classificaram pelo grupo A, Santo André com 17 pontos e Inter de Limeira com 13 estão eliminados. No grupo B, não deu para o São Paulo. A equipe foi para a última rodada, precisando ganhar do Mirassol. A combinação de resultados que o time precisava aconteceu, mas acabou não fazendo a sua parte e terminou eliminado. A Ponte se classificou com 18 pontos em primeiro, a Ferroviária com 16 pontos terminou em segundo, o São Paulo ficou em terceiro com 15 pontos e o São Bento na quarta posição com 14 pontos. No grupo C também não deu para o Palmeiras. Palmeiras ficou na última posição com 9 pontos. E pior, né? Se o nosso campeonato tivesse o rebaixamento, como na vida real, o Palmeiras teria terminado rebaixado. Aliás, com a pior campanha da primeira fase, sendo só 9 pontos. Terminou então em quarto do grupo C. Não deu muito certo no videogame escalar os jogadores reservas da categoria de base para o Palmeiras. O líder do grupo C, então, e classificado foi o Bragantino, que terminou com os mesmos 17 pontos do segundo colocado, que foi o Novo Horizontino e que também garantiu a sua classificação. Ituano com 13, junto com o Palmeiras, deram adeus. E no grupo D a gente teve a liderança do Santos com 23 pontos, foi a melhor campanha. No caso do Santos, deu certo escalar aí os jogadores da base. O Guarani terminou em segundo lugar com 21 pontos, também se classificou. O Mirassol, que foi a sensação, né, está sendo a sensação no campeonato da vida real, no nosso, não conseguiu a classificação, ficou com 18 pontos. E o São Caetano, com 12, foi rebaixado no nosso campeonato, assim como na vida real. Então, essa a classificação final da primeira fase. Vamos voltar aqui na aba Fases. Agora vamos clicar aqui na fase final, para a gente conferir como ficaram os confrontos das quartas de final. Você sabe, a gente segue o regulamento original do Paulistão, né? O regulamento oficial da vida real. Então, nas quartas de final, o regulamento diz que o primeiro do grupo enfrenta o segundo da mesma chave. Assim, os confrontos ficaram: Corinthians contra Botafogo de Ribeirão Preto, os dois melhores do grupo A. Ponte Preta e Ferroviária, os dois melhores do grupo B.
Bragantino e Novo Horizontino, os dois melhores do grupo C, e Santos e Guarani, os dois melhores do grupo D. Como que funciona o campeonato daqui para frente? As quartas de final vão ser disputadas em jogo único. Quem vencer passa para a semifinal. E em caso de empate, teremos a disputa nos pênaltis, direto nos pênaltis. A única vantagem do time de melhor campanha, no caso o Corinthians, a Ponte Preta, o Bragantino e o Santos em cada confronto, é jogar a partida como mandante. Então, Corinthians e Botafogo vai ser na Arena Corinthians, Ponte Preta e Ferroviária no Moisés Lucarelli, Bragantino e Novo Horizontino vai acontecer no Nabi Abichedi, Santos e Guarani vai ser no estádio da Vila Belmiro. Aí, os vencedores avançam para a semifinal, que vai ser disputada também em jogo único, no mesmo esquema das quartas. O time com a melhor campanha apenas vai jogar em casa. Em caso de empate, a decisão vai direto para os pênaltis. E a final vai ser realizada em melhor de 2 jogos. O time que tiver a melhor campanha, somando todas as fases do campeonato, vai realizar o segundo jogo em casa. Terminou empatado, a decisão vai então ser em disputa de pênaltis. Uma coisa a explicar aqui é o seguinte, né? Você tá vendo o diagrama, né, das quartas de final certinho, ó, aqui, ó. Mas para semifinais esse diagrama pode alterar, porque é o seguinte: a gente está seguindo o regulamento oficial do Campeonato Paulista. Então, nas semifinais, o regulamento diz que os 4 times classificados, eles serão ranqueados de acordo com a campanha que realizou durante todo o campeonato, da primeira fase e também das quartas de final, a somatória dos pontos. E aí, os confrontos vão ser o melhor campanha contra o quarto melhor campanha e o segundo melhor campanha contra o terceiro melhor campanha. Então, esse diagrama aqui pode alterar. Vamos voltar lá para a aba fases, lá para a fase de grupos, para a gente conferir. Por enquanto, a classificação está a seguinte: a melhor campanha é a do Santos, com 23 pontos. O segundo é o Corinthians, com 22. O Guarani é o terceiro, com 21. O Botafogo e a Ponte Preta têm 18 pontos, só que a Ponte Preta ganha no saldo de gols, ó, 4 contra menos 2. Então a Ponte Preta é a quarta melhor campanha, o Botafogo a quinta melhor campanha. Bragantino e Novo Horizontino com 17 ocupam a sexta e a sétima melhor campanha. O Bragantino com o melhor saldo de gols fica na frente. E a oitava melhor campanha é a da Ferroviária. Então vamos voltar lá para o mata-mata, fase final. E é o seguinte: se os campeões de grupo, né, os que ficaram em primeiro lugar do grupo, se classificarem vencendo no tempo normal, sem precisar dos pênaltis, fizerem o óbvio, aí esse chaveamento pode ser mantido, porque o Santos vai ter a melhor campanha, vai jogar contra a quarta melhor campanha, que é o Bragantino. O Corinthians, que é a melhor campanha, a segunda melhor campanha, desculpe, contra a terceira melhor campanha, que é a Ponte Preta. Mas, por exemplo, se classificar esses mesmos 4 times, mas o Santos se classificar empatando com o Guarani, ganhando nos pênaltis, e o Corinthians ganhar do Botafogo no tempo normal, o Corinthians passa a ter a melhor campanha e o Santos a segunda, porque o Corinthians vai para 25 pontos e o Santos para 24, e aí mudaria. O Corinthians seria o adversário do Bragantino e o Santos pegaria a Ponte Preta.
e aí a gente teria que alterar, portanto, esse chaveamento, tá certo? Então é só para explicar, assim que tivermos todos os classificados, o chaveamento vai ser alterado aqui e você vai poder ver, então, já saber, né, quando for olhar lá no nosso blog, está acompanhando esse vídeo, saber quando vier olhar aqui e às vezes o parceiramento não estiver correto como está aqui no diagrama que a gente está exibindo, tá certo? Para fechar essa parte dos confrontos, vamos conferir quando eles serão jogados, quando os vídeos estarão disponíveis no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal, para você poder assistir os jogos. Começando com Corinthians e Botafogo, que vai ser o primeiro deles, terça-feira, às 4 da tarde, é a hora que está marcado o jogo, e é a hora que ele vai estar disponível para você assistir ao vivo ou depois na hora que você quiser. Vamos voltar lá. O segundo jogo vai ser Ponte Preta e Ferroviária. Na quarta-feira, às 9 da noite, o vídeo vai estar lá disponível para você assistir também. O terceiro duelo, Bragantino e Novo Horizontino, vai estar disponível na sexta-feira, às 7h30 da noite. E, por fim, Santos e Guarani também na sexta-feira, às 9h30 da noite. Para ficar mais fácil para você, né? São os mesmos horários que a Federação Paulista agendou os jogos do Paulistão Real. A diferença é que não vão ser os mesmos times, né? Porque não se classificaram todos os times iguais. Mas vai ser a ordem, né? O Corinthians é na terça, vai jogar no nosso campeonato na terça-feira. O duelo que não tem nenhum time que disputa Libertadores ou Sul-Americana fica para quarta-feira. E os dois que sobram, né, ficam para sexta-feira, como a federação marcou, tá certo? Você pode vir aqui no painel, ó, também conferir os próximos jogos, não só das quartas, mas quando também forem programadas as datas para semifinais e final do campeonato. É só acessar lá a página principal, no painel, descer e aqui na coluna da direita tem as próximas partidas. À medida que elas forem acontecendo, elas vêm aqui para os últimos resultados, que é a coluna da esquerda. Agora vamos para as estatísticas do Paulistão 2021 no videogame do Mais Esporte. Vamos conhecer um pouco aí de como foi o campeonato a partir das estatísticas que a gente pôde anotar aqui no Challenge Place. Vamos lá. Então, vamos começar indo aqui para a aba Estatísticas. Primeiras estatísticas de equipes. Começamos aqui na esquerda com os gols. Vou aqui ampliar a aba, ver todos, e a gente vai ver a lista, ó, dos times e os gols que cada equipe fez, ó. O time que mais gols marcou nessa primeira fase foi o Guarani, 22 gols, seguido de Novo Horizontino com 20, Bragantino 19, Santos 19, Ferroviária e Santo André fecham aqui os 5 primeiros. O pior ataque, né, os piores foram Botafogo e Ituano, cada um marcou 9 gols. Vamos minimizar. Agora, gols sofridos. O Corinthians foi a melhor defesa, com 9 gols apenas sofridos. O Santos, a segunda melhor defesa, com 10. O Botafogo terminou em terceiro com 11. Internacional e Mirassol, 12 gols, foram a quarta melhor defesa. Expandindo aqui, tem os outros times e lá embaixo, a pior defesa com 23 gols sofridos, o São Caetano, Novo Horizontino 22 e Palmeiras 21. Foram as 3 piores defesas do campeonato. Você nota que Bragantino e Novo Horizontino tomaram muitos gols e estão entre as piores defesas, mas também estão entre os melhores ataques. Então, acabou uma coisa compensando a outra para ajudá-los a se classificar para as quartas de final.
Aqui na coluna do meio a gente tem o número de gols contra. Apenas um gol contra no campeonato todo, ele foi do Novo Horizontino. O Novo Horizontino acabou fazendo esse gol contra. Cartões amarelos. O time que mais levou cartões amarelos foi o Ituano, com 20. Bragantino com 14. Mirassol com 13. São Bento 12. São Paulo 10. Expandindo aqui, o time mais disciplinado, né? Os mais disciplinados, os dois que terminaram com as piores campanhas. Palmeiras e São Caetano. Parece que fazer poucas faltas, né? Ou tomar poucos cartões, né, ajudou o time a ser pior nesse campeonato paulista no videogame. Já em cartões vermelhos, apenas 2, né? O videogame acaba punindo poucos jogadores com a expulsão. Então, o Botafogo de Ribeirão Preto e o Guarani, cada um deles recebeu um cartão vermelho, foram 2 durante a primeira fase. Nos pênaltis, tivemos aqui, durante a primeira fase toda, 9 pênaltis perdidos. 3 pênaltis foram perdidos pelo São Caetano, assim como o São Paulo também perdeu 3 pênaltis. A Inter de Limeira, o Ituano e o São Bento perderam um pênalti cada, né? Esses pênaltis que o São Paulo perdeu podem ter feito falta ali na hora da equipe ter pontos para conseguir a classificação para a fase final do Paulistão no videogame. Agora aqui embaixo, gols de pênalti, né? Muitos gols de pênalti marcados durante o campeonato. E a Inter de Limeira, com 5 pênaltis convertidos, foi o time que mais gols fez de bola parada de pênalti. O Corinthians teve 4, o Guarani também teve 4. Foram os 3 que mais acertaram pênaltis durante o campeonato. Agora vamos aqui para a aba dos jogadores, saber as estatísticas dos jogadores da competição. O artilheiro do campeonato é o Roger, da Inter de Limeira. Ele tem 7 gols marcados, seguido pelo Claudinho do Bragantino com 6, assim como o Pablo do São Paulo. O Bruno Sávio do Guarani tem 5 e o Cantilo do Corinthians 5, são 5 melhores. Você vai ver aqui na coluna da direita, nos gols de pênalti, que o Roger marcou 5 desses 7 gols de pênalti, né? Então ele foi o cara das cobranças de pênalti no campeonato e também da Inter de Limeira. O problema é que a Inter de Limeira já foi eliminada. Então o Claudinho do Bragantino, que ainda segue no torneio, o Bruno Sávio do Guarani e o Cantilo do Corinthians têm uma boa chance de ultrapassar o Roger nessa classificação. Dos artilheiros de gol contra, o Paulinho do Novo Horizontino fez o único gol contra do campeonato. Nos cartões amarelos, os que receberam mais cartões, Felipe Souto do Ituano com 4, Pedro Lucas do Mirassol com 4, Aderlan do Bragantino com 3, Diogo Matheus da Ferroviária também com 3 e o Giovanni Tinga do São Bento também com 3. No nosso campeonato, os cartões amarelos eles serão zerados para o mata-mata. Então, quem já recebeu cartão amarelo, né, começa com zeros. Apenas se receber 3 nos nossos jogos, vai ser suspenso. Então, só tem a chance de ficar fora da grande final, né? O Diogo Matheus, que aparece com 3 aqui, ele está suspenso porque ele tomou esse terceiro cartão na última rodada. Então, ele não vai jogar contra a equipe da Ponte Preta na fase de quartas de final. Mas os outros todos estão liberados. Voltando aqui para a coluna do meio, né, os cartões vermelhos. Luan Silva e Regis foram os expulsos do campeonato. O Regis tomou o cartão vermelho nessa última rodada e por isso ele não vai jogar contra o Santos nas quartas de final. Agora, né, a gente tem aqui na coluna direita os gols de pênalti, né, os jogadores que fizeram gols de pênalti, e aqui no meio os jogadores que perderam pênaltis. E o Walter do São Caetano chegou no meio do campeonato, mas foi o cara que mais perdeu pênaltis.
Perdeu 3 pênaltis que ele bateu pelo São Caetano. O Reinaldo do São Paulo perdeu 2, depois o São Paulo mudou para o Daniel Alves e ele também chegou a perder um pênalti. E, além deles, o Patrick Vieira, do São Bento, o Roger, da Inter de Limeira, e o Vitor Rangel também perderam um pênalti. O Roger é o curioso porque se ele tivesse feito esse pênalti, ele poderia estar com uma folguinha a mais na artilharia do Campeonato Paulista. Então, essas são as estatísticas que a gente tem aqui para apresentar. E assim a gente passou a limpo a primeira fase do Paulistão no videogame do Mais Esporte. Vou voltar aqui para o painel principal. E é isso, galera. Então, a partir dessa terça-feira, você já começa a acompanhar aqui no nosso canal do YouTube as quartas de final, começando com Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto. E durante a semana, os demais jogos. E aí, os resultados, os horários das próximas partidas e as estatísticas, né, de artilheiros, de cartões e tudo mais, você confere aqui no Challenge Place. O link para a nossa tabela tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? E se você está curtindo demais o nosso campeonato no videogame, né, a gente agradece e pede para que você possa aqui compartilhar com os amigos, compartilhar com os seus companheiros e tudo mais, os nossos vídeos também, né? É só dar uma curtida lá no nosso canal para saber quando teremos novos jogos lá em antemão e também compartilhando com os amigos nas suas redes sociais. Você vai estar ajudando bastante o Mais Esporte a seguir nessa empreitada, nesse projeto e trazer novos jogos, mais campeonatos e coisas novas para vocês, tá certo? Muito obrigado aí pela companhia, pela audiência, e a gente se vê aí no Paulistão, no videogame do Mais Esporte. O nosso esporte e a sua emoção.